A gente vai falar sobre imagem agora, tá? A palavra imagem, ela aparece em dois contextos diferentes aqui nas funções. Por quê? Primeira maneira que ela aparece é quando a questão te pergunta qual é a imagem da função. E aí eu quero saber todos os valores que o y pode assumir naquela função. Tô chamando aqui de y, galera, porque normalmente a gente faz y em função de x. Nem sempre é assim, pelo amor de Deus, tá? Mas o y que eu tô dizendo é a variável dependente, tá? É aquela que vai onde o x manda, ou aonde a variável independente manda. Beleza, então quando eu quero a imagem da função, eu quero todos os valores por onde aquela variável dependente vai passar. Agora, outro contexto é quando eu te peço a imagem de um número específico, de um valor específico de x. Esse é mais fácil de entender. Como que funciona? Por exemplo, eu tenho aqui uma função f de x igual a x quadrado. Essa função tem domínio no conjunto dos números reais e contradomínio também no conjunto dos números reais. Então, ela está levando valores de x que estão aqui em valores de y que estão aqui. Os valores de y são iguais a x ao quadrado. Ok. Se eu te perguntar qual é o f de 3, o que eu estou querendo saber? Quando eu pergunto f de 3, eu estou te perguntando qual é o valor de y, se eu aqui estou falando que y é o f de x, tá? Estou chamando de f de x, estou chamando de y o f de x. Nesse caso, o f de 3 é o valor de y quando o x está no 3. Note que x não é 3. O x é uma variável. Quando eu faço essa pergunta, eu estou falando assim, na hora que o x passa pelo 3, onde é que está o y nessa hora? Entende? Então, como é que eu descubro isso? Ora, se o y é sempre o x ao quadrado, se o x for 3, quando a gente coloca o 3 entre os parênteses aqui da função, eu estou dizendo esse é o valor de x, eu estou substituindo x por 3. Então, se eu substituir x por 3 aqui, eu vou substituir x por 3 aqui. Muito fácil, 3 ao quadrado. Beleza? Então, f de 3 é 3 ao quadrado, 9. Essa pergunta, ela pode ser feita de pelo menos 3 maneiras que eu consigo pensar agora. Primeiro, eu posso simplesmente te perguntar qual é o valor de f de 3. Ou eu posso te perguntar qual é o valor de y quando x é 3. Ou qual é o valor da função quando x é 3. Ou eu posso te perguntar qual é a imagem do 3. Beleza? Então, quando eu pergunto qual é a imagem do 3, eu quero saber qual é o valor de y quando x é 3. Muito fácil nesse contexto, né? Como é que eu calculo a imagem do 2 nessa função g? Do menos 2, vamos lá, para ficar difícil. Se eu quero saber a imagem do menos 2, eu quero saber o g de menos 2, certo? Eu quero saber o valor da função. Quando eu pergunto o valor da função, é sempre o valor de y, hein? Qual é o valor da função quando x é menos 2? Coloca menos 2 no lugar de x. Aqui você não vai dar mole com parênteses, hein? Pelo amor de Deus. Menos 2 ao quadrado mais 3. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Opa, um número negativo ao quadrado fica positivo. Então, isso aqui dá 4. Mas tem esse menos na frente, então vai ficar menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Beleza? Então, qual é a imagem do menos 2? Menos 1. Fácil. Agora, se ele pergunta qual é a imagem da função como um todo, ele está perguntando de forma mais geral. E o que ele quer saber é quais são todos os valores que o y pode assumir nessa função, dado que esse é o domínio. Beleza? Nesse caso, porque, veja bem, galera, lembra que no contradomínio podem sobrar valores que não estão sendo usados? Falamos isso, né? Às vezes você tem um contradomínio lá com um montão de elementos, mas o x só usa um. Pode ter isso? Pode, por que não? A imagem da função vai ser a parte do contradomínio que de fato está sendo usado em algum momento naquela função. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso, o y não é o quadrado de um número? Se ele é o quadrado de um número, em algum momento ele vai ser negativo? Nunca vai ser. O x pode dançar aqui à vontade. O
o y não vai ser negativo nunca, jamais. Porque qualquer número que você colocar aqui, quando elevar ao quadrado, vai ficar positivo. Então, os valores que estão aqui, que são negativos, não são usados para nada. Então, eles não fazem parte da imagem da função. Se eu quiser saber qual é a imagem da função, nesse caso, a imagem da função f vai ser igual a conjunto dos reais positivos. Inclui zero, né? Se eu não botar o asteriscozinho é porque inclui zero, hein? Inclui zero porque zero ao quadrado é zero. Zero é usado. Só os negativos que não. Então, essa aqui é a imagem da função f. Beleza? Se eu pedir para você fazer a imagem dessa função, a imagem vai ser todos os reais. Porque qualquer número real que você quiser encontrar, você consegue fazendo o dobro de outro menos 5. Não tem nenhum número real que vai ficar de fora aqui, certo? Todo número real pode ser considerado como o dobro de outra coisa menos 5. Como é que eu sei? Se eu isolar o x aqui, eu consigo achar o x em função de y. Então, a imagem, nesse caso aqui, é o próprio contradomínio, tá? Imagem da função h é o próprio conjunto dos números reais. Não tem nenhum número que está ali à toa. Todos eles vão aparecer nessa função. Todos eles vão ser imagem de algum x, certo? Então, o conjunto imagem da função é todo o conjunto dos números reais. Aqui, note que aqui, para isso ser uma função, o domínio já não inclui todos os reais, tá vendo? Aqui inclui só os positivos, porque se isso aqui for um número negativo, eu não consigo achar um número real y, certo? Então, aqui eu tenho reais positivos levando na raiz deles. De novo, eu vou encontrar números negativos aqui? Não vou encontrar números negativos, porque a raiz de qualquer número positivo é um número ainda positivo. Então, aqui, o conjunto imagem dessa função chamada aqui de i vai ser o conjunto dos números reais não negativos. Beleza? Esses valores, só eles que estão sendo usados nessa função. Agora, esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho para você enxergar. Vou até apagar isso aqui embaixo. Presta atenção. Esse cara aqui, só ele, só o x², eu sei que ele é zero ou mais que zero. Concorda? Ele é zero ou mais que zero. O menor de todos x² é o zero. Ou mais que isso. A gente até falou sobre isso quando olhou para essa função. Valores de x² pode ser zero ou mais que isso. Porque até que eu eleve ao quadrado um número negativo, ainda vai ficar positivo, não é? Agora, se eu pensar em menos x², isso aqui é sempre negativo. Porque menos um número positivo é sempre um número negativo. Então, isso aqui é sempre negativo. Significa que eu estou sempre fazendo 3 menos alguma coisa, não é? Qual é o maior valor que essa função consegue atingir? 3. Por quê? Porque se eu sempre vou fazer 3 menos alguma coisa, o melhor que eu posso ter, se eu quiser um número muito grande, o melhor que eu consigo é 3 menos 0. Qualquer outro valor que eu colocar aqui, se eu botar 0,1, já vai dar um número menor que 3, porque 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. E aí a gente vai ter 3 menos 0,01 e vai dar menos que 3. Entende? Qualquer outro valor que eu colocar no lugar de x, então vai gerar um número como resultado menor que 3. Por quê? Se o zero faria ele ficar 3 menos 0, qualquer outro número, positivo ou negativo, vai fazer 3 menos alguma coisa, então vai diminuir em relação ao 3. Significa que quando eu tenho escolhas, quando eu vou encontrar valores no contradomínio que representam essa função, em nenhum momento eu vou encontrar um número maior que 3. Nunca. Isso aqui nunca vai ser maior que 3. Sempre vai ser 3 ou menos. Então, o conjunto imagem dessa função, o conjunto imagem da função g, só inclui números maiores que 3. Como é que a gente representa isso de números maiores que 3? Vocês já estudaram conjuntos. Então, aqui tem algumas opções. Eu posso dizer x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Pronto. Então, eu incluí aqui todos os números reais a partir do 3. Maior ou igual a 3. Outra forma também é intervalos reais. Eu posso dizer que esse conjunto começa no 3
e não acaba nunca mais, vai até o infinito, certo? Então isso é a imagem dessa função.